Fala galera, beleza? Tô aqui de volta. Hoje tá um pouquinho melhor pra ver, né? Mais iluminado e tal. Então, e hoje eu vou falar de um tema que é muito usado dentro do Tantra como divulgação, como publicidade, né? Que é falar que o Tantra cultua o feminino, que o Tantra cultua o feminismo, sendo que as coisas já são diferentes, né, entre o feminino e o feminismo. Só que para eu explicar isso, eu vou precisar voltar lá na questão de conceito sobre crenças, tá? Então, por favor, já deixa seu like aí no canal, no vídeo, né? Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações e compartilhe, porque daí ajuda o canal a crescer. Bom, quando a gente vai retomar a história das crenças aí de religiões, coisa assim, a gente sempre acaba entrando na questão do politeísmo, né? Tem o cristianismo, que é o monoteísmo, e tem o politeísmo. O politeísmo é a cultura, né, a crença em vários deuses. Esses deuses têm meio que aspectos humanos. Então, tanto a forma deles é pintada, né, mostrada de uma forma humana, além de desejos humanos, né? Tipo, eles têm alguma aptidão. Então, para cada deus que você vai orar é para alguma coisa específica. No cristianismo não era para ter isso, mas de uma certa forma o politeísmo acabou entrando no cristianismo e os deuses do politeísmo, alguns transformaram em santos dentro do cristianismo, entendeu? E o que tem em comum em todas essas religiões politeístas é que acima desses deuses de aspectos humanos, ou que eles acabavam segmentando para cada área, existe uma força maior. Alguns chamavam de destino e coisa assim, mas todos esses deuses também estavam à mercê dessa força maior. E algumas culturas acreditavam que essa força maior era livre da dualidade. Então essas forças, elas não tinham inclinações. Não adiantava você orar para ela pedindo para vencer uma guerra, pedindo por colheita, porque ela não ia ceder aos desejos humanos. É praticamente a força da natureza. Ela simplesmente vive, né? Ela não tem inclinação para lado nenhum. Não deseja tipo o bem ou o mal. Ela simplesmente acontece e promove. Então, os hindus, né, na Índia, eles muitas vezes cultuavam deuses, cada um ligado a um aspecto psicológico ou algo que poderiam ajudar para poder sanar suas preocupações e desejos, né? E existe uma força maior que alguns sadhus ou sanyasin tentavam entrar em comunhão, que era através da não dualidade. Muitos sadhus, sannyasis, eles abdicavam do desejo para poder entrar em comunhão com essa força universal. Ou seja, eles não seguiam nenhum tipo de deus ou deuses. Já no politeísmo, por já acreditar em vários deuses, cada um para uma coisa, que já tinha inclinação, era muito mais amplo a aceitação de novos deuses, né? Já essas pessoas não estavam ligando para os deuses, eles estavam preocupados em tentar entrar em comunhão com a força da criação, né? Força do universo. E aí entra a história também de Buda, né? Que tem, o nome dele acho que era Gautama, antes de se tornar o Buda, que ele também tem a história dele lá de ser criado sem ver morte, sem ver sofrimento, e quando ele viu, ele ficou assustado e abdicou de tudo que ele tinha para poder pesquisar isso. Visitou vários ashrams e através da meditação Vipassana ele alcançou a iluminação, tentando eliminar os sankaras, né, os conceitos, os desejos e viver sem dualidade. E é legal pensar nesse aspecto porque o que Buda ensinou era o Vipassana, né? O Dhamma. O Dhamma é o conhecimento teórico e o Vipassana é a prática da meditação. E eles não tinham deuses também. Só que as pessoas transformaram essa prática no budismo, que cultua Buda, que é uma pessoa que alcançou a iluminação. Além disso, teve outras ramificações que começaram a criar Buda, não sei, Buda da prosperidade, Buda da saúde, Buda
entendeu? Então as pessoas meio que colocaram o politeísmo dentro do budismo, dessa cultura. Vocês já vão entender onde que eu quero chegar, por que eu tô falando disso tudo, para explicar sobre Tantra cultuar Shakti, tá? E não cultuar o feminismo, nem o feminino. Então o Tantra ele foca na não-mente, na não-dualidade e no culto a Shakti. A não-dualidade, vocês vão ver vários vídeos que eu já fiz explicando sobre. A não-mente tem um vídeo curtinho que eu falo, mas eu vou fazer outro vídeo para poder explicar melhor, igual eu tô fazendo esse do culto a Shakti, tá? E o culto da Shakti eu vou explicar agora. Antes de eu entrar nesse aspecto, é legal refletir, tá? Tem vários terapeutas tântricos que pregam que o Tantra cultua o feminino. Bom, por quê? Eles falam que tinha uma sociedade matriarcal na Índia, que era da onde surgiu o Tantra, e cultuava o feminino. Beleza. Primeiro, nunca vi nenhum professor, mestre de Tantra falando sobre isso. Eu vi num livro que uma amiga mostrou de um cara que pesquisou e achou essa sociedade, mas a Índia é altamente machista. É um dos lugares que mais tem assédio e estupro. Não seria estranho que não teria nenhum resquício sobre isso. E por que não é falado sobre isso? Será se é porque os mestres também vêm com essa herança do machismo e por isso que não falam, né? Mas vamos lá. Cultuar o feminino não é feminista. Por quê? Cultuar o feminino seria a mesma coisa do machismo. Você está cultuando o feminino como acima do masculino. E o feminismo, até onde eu sei, eu ainda não consegui me aprofundar na teoria, tá? Ainda não consegui pesquisar. Eu queria ter lido livros, mas não li. Mas até onde eu entendi, o feminismo é a igualdade de gêneros, né? De direitos, deveres e tudo isso. Se a igualdade, quando você cultua com o machismo, ou cultua o feminino, quando você cultua o macho ou o feminino, né? A mulher ou o homem, você está dissonante. Você não está equilibrando os dois. Sempre tem um que está acima do outro. Então, eu já não acho que isso é feminismo. Mas é muito usado isso para a nossa sociedade atual, porque junto com o poder do feminismo que está vindo, das mulheres se empoderando, tem muitas pessoas aproveitando essa fase, né, para transformar tudo em um bom marketing, uma boa publicidade e ganhar mais seguidores, é claro. E aí, várias mulheres, principalmente, usam disso, tá? De falar que o Tantra cultua o feminismo e que o Tantra cultua o feminino. E elas nem veem a diferença disso. Coloca como se fosse a mesma coisa. E se for a mesma coisa, então tudo que me ensinaram até agora de feminismo, sobre igualdade de gêneros, não faz sentido. Bom, algumas pessoas colocam o Tantra como o culto à mãe, né? A mulher. Não é muito preciso quando você fala sobre isso, porque o Tantra é o culto, a adoração a Shakti. Shakti é o princípio universal da energia, do poder, da criatividade, né, das infinitas possibilidades, que se personifica como feminino, mas ela é inseparável da energia masculina, do Shaktiman, que seria o detentor do poder, né? Que daí entra o aspecto da energia do pai universal. Shakti entra na questão da mãe universal e Shiva no Shaktiman, no aspecto do pai universal. Bom, eu falei Shiva porque dentro do Tantra o Shaktiman ganha o nome de Shiva, né? E para os Upanishads, eu não sei como é que fala, ganha o nome de Brahma, né? É Brahma. Eu não sei falar sânscrito, mas vocês entenderam, tá? Bom, retomando. Então, Shakti é um aspecto da energia universal, que daí entra para o feminino, e Shaktiman vai para o masculino. Mas para vocês verem como não tem diferença, eles são a mesma coisa, só em polos diferentes, não ganha, só vai ganhar outro nome quando você entra num ensinamento teórico, né? Daí que você coloca um nome de Shiva. Mas teoricamente eles são a mesma coisa com polaridade diferente. Um vai se transformar no outro, um vai crescer, o outro diminuir, depois trocar de forma. Então não tem separação, não tem dualidade, né? Então o universo é um produto da junção desses dois opostos. Shaktiman
seria o estático. Então tudo que pertence à criação, tudo que o nosso corpo, tudo que foi criado e de certa forma é denso e um pouco mais lenta a transformação. E Shakti já está ligado ao poder do dinâmico. Então tudo que se transforma muito rápido, o vazio, o vácuo, as possibilidades, tá? E dentro da teoria do Tantra, acredita-se que enquanto existia o mundo fenomenal, né, Maya, que é esse mundo ilusório, é a energia de Shakti que é responsável pela criação, por preservar e por destruir tudo isso. Por isso que ganha o aspecto de Shakti feminino, Shakti masculino. Mas lembre-se, dentro de todo o Shaktiman, de tudo que é estático, então dentro do meu corpo, existe Shakti, né? O aspecto mais puro, o aspecto imortal, o aspecto da essência da pessoa, que está ligada a esse universo, ao Deus, vou falar Deus, né? Mas essa força universal e imaterial, tá? De transformação infinita. E aí, para a teoria do Tantra também, para ser criado esse mundo ilusório, a força, ganhar essa densidade, ela é feita através dos desejos. Mas esse desejo, eu não sei como é que fala de novo sânscrito, é Ichi Cha Shakti, mas esse é um desejo sem forma, sem dualidade, sem nome, sem atributos, sem aspectos. É muito parecido com o que é ensinado sobre o Tao. E o Tantra estuda esse princípio dos desejos, né? E aí, por aceitarmos o desejo como principal força para a criação do mundo que a gente conhece, né, do mundo ilusório de Maya, não é pedido para os praticantes de Tantra que se abdiquem dos desejos. Algumas outras linhas de desenvolvimento espiritual, principalmente da Índia antiga, acredita que os desejos podem ser um tipo de escravidão e que vão te dificultar chegar na criação. Já para o Tantra, não. Como os desejos criam Maya, através deles você pode chegar na criação. Então eles tentam reprimir o desejo. E enquanto a gente estiver encarnado, a gente sempre vai ter desejo. E os nossos órgãos sensoriais são as janelas para esses desejos. Então os desejos através dos órgãos sensoriais, eles ganham forma física e respostas eletroquímicas, liberação hormonal, tá? Então, por isso que o Tantra, ele tenta sair da dualidade, da não-mente, e cultuar Shakti através dos órgãos sensoriais e sem reprimir os desejos. Cultuar Shakti é você se entregar a todas as possibilidades, ao desconhecido, aos seus desejos. Bom, e se os desejos atuam, né, através dos nossos órgãos sensoriais, eles também têm liberação hormonal. Quando a gente tenta reprimir esses desejos, eles vão causar doenças, porque não tem uma liberação tranquila, normal. A gente vai acumulando isso e geralmente aumentando. Então, como já falei, para o Tantra, você não consegue viver o Tantra tentando buscar a não dualidade ou a não mente através de práticas travadas. Por exemplo, por isso que o Osho às vezes pega no pé do yoga, porque é fixo, você tem uma disciplina para ser seguida, você tem regras, você tem que manter uma constância que às vezes não é o seu desejo. Para o Tantra tem que ser tudo fluido, você tem que seguir o seu desejo sem a moral, sem o que é certo. Isso não existe. E para isso, tudo isso faz parte do culto a Shakti. Vocês conseguem entender que o culto a Shakti não é ao feminino, como a gente conhece ou como é falado para divulgação? O culto a Shakti é realmente uma libertação de quem você é. É você se entregar aos seus desejos através dos órgãos sensoriais. E é por isso que o Osho fala para tomar cuidado para a gente não se disciplinar demais, porque isso pode causar a nossa prisão. E às vezes o que seria benéfico, ele pode se transformar numa doença ou causar algum problema de saúde, porque a gente não está deixando fluir. Mas, agora eu vou deixar uma coisa muito clara, porque quando fala isso, entra numa outra coisa que é muito divulgada do Tantra e que não é bem dessa forma que funciona, tá? Falam que o Tantra é desrepressor,
e que aceita tudo. Pelo que eu falei agora, teoricamente é isso mesmo. Só que a nossa mente, daí por isso que eu tenho que gravar um outro vídeo para explicar sobre o aspecto da mente, nós temos muitos conceitos do que é certo e do que é errado. E a mente sempre fica tentando manipular essas coisas, então a gente não consegue se entregar aos desejos originais, verdadeiros, de uma forma natural. Para isso, às vezes são necessárias técnicas, e aí no caso pode ser o yoga, ou prática de meditação, de respiração, que vão te reprimir em algum aspecto, ou que vão te impulsionar de alguma forma, para que lá na frente não seja mais necessário nenhuma técnica, entendeu? Então, as massagens, por exemplo, por isso que eu falo que a massagem é o primeiro passo, porque a massagem você vai estar trabalhando para a pessoa alcançar uma sensação que talvez ela ainda não tenha tido uma experiência profunda através dos órgãos sensoriais dela e dos desejos, mas que se você ficar só mantendo isso, você vai criar uma prisão, um vício que não vai ajudar a pessoa a se transformar. Então é interessante que um praticante de Tantra não faça só massagem. Você vê um terapeuta que fala, continua fazendo terapia de massagem, mas não medita ou não se aprofunda nisso, ele não está se desenvolvendo, entendeu? Então cultuar Shakti é realmente uma coisa muito bonita quando se entende, e na teoria, do que tem que ser feito realmente. Mas entra numa outra reflexão. Vocês entendem que o aspecto do culto a Shakti ou do Tantra é muito mais profundo do que simplesmente eu receber uma massagem e estar feliz e pronto. Então eu acho muito interessante isso, porque as pessoas romantizam o Tantra ou as teorias de desenvolvimento consciencial, né, espiritual de forma geral, mas sem entender realmente a profundidade. Quem estaria pronto realmente para mergulhar nessa profundidade? Porque daí você teria que ter muita coragem. Por isso que o Osho fala que para se tornar um sannyasi, você tem que ser corajoso. Porque você tem que aceitar, buscar sua felicidade acima de tudo. Não é só uma frasezinha bonita de faça que o seu coração vibrar, independente de qualquer coisa ou de todas as consequências. As pessoas publicam isso e que bonitinho. E quem é que realmente tem coragem para fazer isso? Fala galera, eu vi o vídeo, eu acho que não ficou muito claro o que eu queria explicar. Então eu estou fazendo isso aqui para colocar junto, para poder ficar claro, tá? Bom, de forma resumida, o culto a Shakti é cultuar a energia universal, tá? A energia que rege tudo, que vai ser responsável pela criação, pela transformação e pela destruição de tudo, que pode assumir um aspecto de Shaktiman, né, quando ela se densifica, mas ela também vai se transformar em rarefeito quando está dinâmica e recebe o aspecto de Shakti. Então ela é uma coisa única que pode se transformar num aspecto masculino ou no aspecto feminino. Ela não é separada, ela não é ou feminino ou masculino. Ela sempre está em constante transformação. Eu acho que teve confusão ou quando o Tantra sofreu influência do hinduísmo, ou na tradução, ou no entendimento do contexto, porque na acupuntura acontece muito isso. A mesma palavra, Jing, serve para a essência, serve para a função dos órgãos e para um monte de coisa, tá? Mas a confusão, o que foi? Colocaram que o Tantra cultua a deusa, né, Shakti, o feminino. Mas na verdade isso vai lá no começo do vídeo que eu falei sobre o politeísmo. Shakti, Shiva, Parvati, Kali, Ganesha, tudo isso já entra na questão dos deuses do politeísmo, e o Tantra cultua a energia que rege até eles, inclusive. É uma energia que está acima deles, é a energia universal que não tem dualidade, então ela não tem inclinação para algo. Se o Tantra cultua essa energia, busca a não dualidade, se eu for cultuar Shakti, o feminino na questão da deusa ou da mulher, ele já está colocando algo acima do outro. Então cultuar o feminino é melhor do que cultuar o masculino, e aí cria-se a dualidade. Como o Tantra busca a não dualidade, a não mente, e o culto a Shakti nessa questão do infinito não tem sentido. Provavelmente isso aconteceu pela influência do hinduísmo. Então quando uma pessoa ensina Tantra e falando de deuses,
hindus, ela já não está nesse aspecto de Shakti, que também algumas pessoas acham que usam o nome de Atma, e aí não dá para saber exatamente qual a diferenciação de cada um, mas é mais ou menos isso. E aí, na questão do aspecto do feminismo. O feminismo é um conhecimento, é um conceito muito recente em relação ao Tantra. E por que o Tantra não pode ser feminista? Porque senão ele teria tomado partido. Para o Tantra, o Tantra está focado, como eu falei, nessa energia universal, que nada tem a ver com as inclinações humanas. Então, mais ou menos que tivesse um leão na sua frente. Você falasse para o leão: olha, eu sou machista. O leão vai deixar de te comer por isso? Se ele tiver com fome, não, ele vai te comer. Se você falar para o leão: eu sou feminista, ele vai deixar de te comer? Se ele tiver com fome, ele vai te comer igual. É isso, mais ou menos, o culto a Shakti do Tantra. Ele vai cultuar a energia universal que não tem inclinação para nenhum lado. Ele não vai entender nada como certo, errado, moral, imoral, bom ou ruim. Abraçar tudo isso como uma unidade do universo e energia da criação. Acho que agora deu para entender. Bom, galera, o vídeo acho que ficou meio longo, mas tem muito conteúdo aí. Espero que tenha dado para entender, porque eu tentei aqui sintetizar, tem muito mais coisa, mas eu tentei fazer de uma forma clara. Espero que esteja. Qualquer dúvida, deixe nos seus comentários, compartilhe com os amigos. Os autores que eu pesquisei, eu vou ler aqui porque os nomes são complicados. Yuval Noah Harari, Harish Johari e, claro, o Osho, né? Eles são os autores com quem eu me baseei para fazer esse vídeo. Então, quando alguém falar sobre Tantra ser feminista, Tantra cultuar o feminino, pede a base teórica deles, de onde tirar, né? Porque é importante. Afinal de contas, na pandemia, a gente tem que falar de ciência. Fora a pandemia, não, né? Na sua vontade aí, no seu achismo, daí não precisa de prova científica, de artigo científico. E livro, qualquer um põe o que quiser dentro do livro, né? Porque não tem uma bancada para julgar. Então, assim, é interessante buscar realmente pessoas que conheçam aquilo que está falando. E eu não sei mais o que eu falei. Bom, se inscreve aí no canal, curte, compartilha com os amigos e até a próxima.